Estamos de volta, Júnior, para continuar o tema que a gente começou na semana passada. Exatamente, o tema que a gente fez semana passada, o título era Greve de Fome. Se você não assistiu o programa da semana passada, você pode assistir na internet, porque na internet estão todos os conteúdos do Hiperlinkados e mais alguns conteúdos extras que você só tem na internet. Dessa vez eu sugiro que você vá lá mesmo, porque o tema de hoje é uma continuação do tema Greve de Fome. Exatamente. Ok, então estamos de volta. O título de hoje é Fome de Justiça, Diego. Fome de justiça. O outro foi greve de fome. Agora é Fome de Justiça. Fome de justiça. Exatamente, porque a gente terminou dizendo que o jejum é algo natural e espontâneo mais do que litúrgico. Exatamente. É quando a gente pega a contrição que deve ser natural no caso de conversão, ou no motivo de louvor a Deus, ou até num caso de desespero, e transforma isso em adoração. Porque daí você, em vez de parar de comer por causa da notícia que você recebeu, né? Você perder a fome e você naturalmente parar de comer, você inverte o quadro. Isso. Você para de comer para ver se Deus faz alguma coisa por você. Exato. Que é o que a gente falou no Hiperlinkados na semana passada. Inclusive, no Hiperlinkado da semana passada, a gente mostrou um texto de Davi e que ele para de comer a partir do momento que o filho dele vai morrer. E quando o filho dele morre e a situação está resolvida, Davi então volta a comer. Durante todo o processo em que ele estava ali deprimido com a situação, ele fez o que toda pessoa deprimida faz, que é ficar sem comer, mas ele fez isso adorando a Deus. Exatamente. Esse é o jejum de maneira natural, que é uma das razões para o jejum. Isso mesmo. Então, na semana passada, a gente falou várias coisas que o jejum não é. Isso. Isso é uma das coisas que o jejum é. Isso é o que o jejum é. E a gente contrição natural. Contrição natural. E a gente agora quer falar de uma coisa muito importante, Diego. Porque às vezes as pessoas querem chamar a atenção de Deus com o jejum. É verdade. Seria greve de fome. Não, tira o jejum da ideia aqui. Vamos falar o seguinte, a gente tem que chamar, tem horas que a gente quer chamar a atenção de Deus. Tá bom, tem hora que você precisa, né? É. Você tá numa situação que você fala assim, não, eu preciso gritar com Deus. Gritar. Ele precisa me ouvir agora, eu tô Gritou. desesperado. E aí é natural também. Outra coisa importante é que quando a gente grita, a gente não pensa assim, né? Agora é o momento de gritar, vou gritar. Não, você grita. É que você grita porque é natural, aconteceu alguma coisa que sai o grito. Agora estamos falando para você que está aí do outro lado, vivendo uma situação, diria assim, de como Jesus diz assim, ó, sobrecarga. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. É uma sobrecarga que te faz gritar. Você quer clamar, você gritar. Deus. É um sofrimento tal, ou alguma situação tal, que você não tem como você ajoelhar assim, né? E falar de maneira blasé. Entendi. Você está no meio de uma revolução emocional e você quer falar com Deus, você quer que Ele te escute, você quer que Ele preste atenção em você. É um sentimento que surge de nós, tá? Para deixar isso bem claro aqui. É nossa a necessidade de, em certos momentos da vida, querer chamar a atenção de Deus. Porque Deus, Ele não está olhando para a gente o tempo todo, Júnior? Deus não está preocupado se você está gritando ou não. Assim, o que você está dizendo é que Deus não precisa que você grite. Tu dizer que Ele não é surdo. Isso, exatamente. Ele não precisa que você grite, Ele já está vendo o seu problema. Aí o grito aqui, a gente não está dizendo apenas grito mesmo. Isso. Deus não precisa que você grite. A gente está falando de clamor. A gente está falando de um momento, de uma situação que eu preciso gritar. Eu preciso chorar, eu preciso rasgar minhas vestes, como vimos na semana passada, né? Eu estou numa situação de sobrecarga, eu não aguento, eu preciso de um abraço, sabe? Eu preciso chorar no ombro de alguém. Sei. E eu acho estar com alguém. Eu acho que Deus não fica bravo também quando a gente está no meio de um desespero, de uma situação terrível, e a gente vira para Ele e fala assim, Senhor, o Senhor não está vendo isso que está acontecendo? Isso, Esse questionamento não é um questionamento de falta de fé, pelo contrário, é um questionamento realmente de relacionamento. Se você estivesse passando por aquilo que você está passando e Jesus estivesse ali pessoalmente, você dizer isso para Ele, você fala, Senhor, você não está vendo? O Senhor não vai me ajudar? É esse sentimento. É esse sentimento. Que é verdadeiro, que é natural, que é de coração.
coração. E que faz parte do cristianismo. Exatamente, faz parte. Deus entende que somos pó. Isso. Aí o que Deus acontece? entende. Algumas pessoas pegam esse sentimento, que faz parte do cristianismo, porque Deus entende que somos pó, que a gente precisa. E o que algumas pessoas fazem? Fazem o que a gente falou na semana passada. Elas institucionalizam o choro. Fazem jejum. Transforma aquilo numa coisa, num ritual. Transforma aquilo numa cerimônia. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, o jejum aparece numa fórmula de conversão. Convertei-vos com jejuns, choro e pranto. Mas isso não significa que você tem que ficar agora sem comer e chorando o tempo todo para receber a salvação, não é isso? O jejum, ele está diretamente vinculado àquilo que está no seu coração. E o verso 3 esclarece: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Porque na época, um judeu, ele poderia externar a tristeza rasgando a sua roupa e colocando cinzas sobre a sua cabeça. Mas alguém poderia, muito bem, rasgar a sua roupa sem estar de fato triste no seu coração. O que Deus está ensinando é: você não deve fazer uma performance religiosa. Você não deve fingir que está arrependido. Você deve rasgar o seu coração. Rasgar a veste é formalidade. Rasgar o coração é essência, é a sinceridade diante de Deus. Então, o que Deus está falando para você é: o seu jejum não deve se tornar um show, um espetáculo, mera performance religiosa. O jejum deve externar a tristeza que está no coração, aquela humilhação, aquela busca sincera diante de Deus. E essa tristeza pelo pecado, ela pode ser momentânea, e de fato ela é ruim, mas a alegria que virá depois vai superar tudo isso, a alegria da salvação. Então, meu amigo, rasgue o seu coração, saia do palco, feche as cortinas, vá para o camarim, só você e Deus. Retire a maquiagem, se olhe no espelho como você de fato é. E essa imagem talvez não vai agradar os seus olhos, vai trazer tristeza, porque você vai ver imperfeição, fraqueza, pecado, mas é essa tristeza, segundo Deus, que vai causar a cura da sua alma, a cura do seu coração. Deus queria que a gente fosse a gente mesmo, na maioria das vezes, Diego. Que não dá pra esconder dele nada, né? Então ele fala: vai, filho, seja você mesmo. Quer chorar, chora. Quer falar alto, fala. Mas às vezes a gente pode olhar nos nossos cultos, você encontra pessoas que estão por muito tempo que precisavam chorar, mas elas não estão chorando. Na igreja, como é que a gente faz na igreja? Por exemplo, eu estou com um problema muito sério, muito grave, estou triste, chorando. Você entra na igreja, você sorri, porque você não quer que os outros membros da igreja saibam que você está triste. A gente é assim aqui no Brasil. A gente vai vivendo uma religião de sublimar o sentimento ali, de conter o sentimento. De dizer sempre que eu estou bem diante de Deus. É tabu eu dizer assim: como é que você está? Ah, eu estou passando por dificuldade. Parece que eu não confio em Deus se eu falar isso. Parece que eu não confio em Deus, parece que eu não estou orando direito. Meu filho está fora dos caminhos de Deus. Aí ninguém fala, isso aí ninguém fala mais. Tem a ver com aquele programa que a gente falou, Fé Demais Não Cheira Bem, né? Isso, exatamente. E você encontra aí na internet, não é? Isso. Ô Diego, você sabia que Deus ele dá uma ferramenta para você gritar? Uma ferramenta para gritar. Ele fala assim: ó, quer chamar minha atenção? Vou te mostrar como é que você vai chamar a atenção. Certo. Entendeu? E a gente vai ver isso em Isaías 58. Isaías 58. Tem várias coisas aqui em Isaías 58. Esse é o capítulo que complementa o que a gente já falou até aqui, inclusive na semana passada. Certo. Certo? Exatamente, continuação. Isaías 58 diz assim, ó, verso 1: clama a plenos pulmões. Olha que maravilha. Muito bem. Tá falando disso, né? Tá falando disso, de Clama a clamor. plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com uma trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Certo. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. De que jeito? Em pecado. Em pecado. Então Deus está falando assim para Isaías: ô Isaías, dá um grito lá, Avisa. avisa que o povo está em pecado. E tem mais: mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Um detalhe muito importante aqui. Deus está falando aqui que ele não gosta muito de gente que gosta de igreja. Mas, mas que não faz isso de todo o coração. Sim. Porque faz tudo de errado. É desonesto, é mentiroso, é mexeriqueiro, é um monte de coisa errada, mas gosta de ir para a igreja. Tem Tá prazer, aqui, tá escrito tem prazer aqui, ó. Tem prazer em saber os meus caminhos. Olha que maravilha. Fala de Bíblia, abre a Bíblia, etc.
não faz nada do que Cristo pediu, mas tá lá na igreja, abrindo a Bíblia, ó, tem prazer em saber os caminhos e perguntam qual que é a vontade de Deus, né? Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, eles têm prazer em vir na igreja. Então, e Deus ainda perguntam assim, ó, por que a gente aflige a nossa alma em jejum e o Senhor não leva isso em conta? Pergunta. Deus está falando isso. Isaías, olha lá o povo está falando. Fala pra eles que essa liturgia que eles estão fazendo aí, que inclui jejum, o cara fica sem comer. Ele tá sem comer. Por quê? Tá sem comer. Porque ele diz que ele quer fazer a vontade de Deus, que ele tem prazer em fazer a vontade de Deus, etc. Tá ficando sem comer pra fazer isso, mas o que Deus fala? Nossa. Eles ainda perguntam assim, ó, por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Isso. Eles estão reclamando, ó, a gente tá aqui na igreja, a gente tá aqui, e o senhor não leva em conta. Aí Deus responde. A gente tá praticando os ritos aqui, o senhor não em conta, aí Deus responde. Aí, eis que no dia em que jejuais, cuidais de vossos próprios interesses. Puxa vida, hein? E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então, olha só. Lá, quando a gente falou no episódio Alienados, a gente falou disso aqui, cuidar dos próprios interesses. Exatamente. Então, esse é o jeito de pensar daqui da Terra. O jeito de pensar daqui da Terra, não é? Procura aí nas redes sociais que você vai encontrar o episódio lá. Então Deus está falando assim, o que adianta você jejuar, vir para a igreja, ter prazer em vir para a igreja, você tem essa vontade de me servir, de estar aqui, etc. O que adianta isso se você, quando faz essas coisas, está pensando em si mesmo, em cuidar das suas próprias coisas? Exatamente. Olha só, eis que jejuais para contendas e rixas. Sim. Como é que jejua para contenda e rixa? Vou te explicar como é que jejua. Como é que jejua para contenda e rixa? Tiago, capítulo 4, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Opa! De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O que o texto de Tiago está dizendo é que as guerras e as contendas, elas vêm dos nossos próprios interesses. Quando eu quero uma coisa, Júnior, e você quer outra, o que acontece? A gente vai brigar para resolver. Vai brigar para resolver. Então, se eu quero A e você quer B, vai dar um problema. Então o povo está jejuando porque eu quero isso. E isso para pedir para si, para o seu próprio interesse. Não, olha a situação. Olha a situação, Isso. gente. Aí estou eu na igreja, eu quero que o horário de culto seja às 8. Você quer Que seja às 7. que seja às 7. Aí o que eu faço? Você jejua. Jejuo porque eu quero às 8. Isso. E você? Eu quero às 7. E como é que vai ficar tudo aqui? Vai ficar uma confusão. Vai ficar guerra, rixa. 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 A gente está dando um exemplo, assim, tolo. Tolo. Mas vamos dar um exemplo aqui, mais prático aqui. Você vai fazer um casamento, seu casamento vai fazer no sítio. E aí você não quer que chova, porque é o seu casamento, o dia mais lindo da sua vida, e você não quer que chova. Só que do lado do seu sítio tem um outro sitiante que ele quer que chova, porque a plantação dele depende disso, o sustento da família dele precisa disso. Um está orando para Deus para que não chova, o outro está orando para que chova. Os dois estão pensando nos seus próprios interesses. Só para você entender que quando você pensa em você mesmo, você cria guerra, você cria rixas. E é disso que o texto bíblico está falando. Não, continua. Eu quero que você leia um pouquinho desse texto aí. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Puxa, lá no texto de Tiago fala assim, ó, pedi e não recebeis, porque pedis mal, Exatamente. para esbanjares em vossos próprios prazeres. Olha o hiperlink, a gente está falando aqui de Isaías 58, mas lá em Tiago 4 está falando do mesmo assunto. Do mesmo assunto. Pedi e pedis mal, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. E aqui o texto deixa bem claro, sua voz não vai ser ouvida lá no alto. Puxa vida, rapaz. E o objetivo de chamar a atenção de Deus é ser ouvido. É ser ouvido, claro. Não é? Eles estão reclamando disso. A gente vai para a igreja, a gente faz as coisas, a gente tem prazer nisso daqui, então o Senhor não ouve nossa voz. Diego, então eu vou falar uma coisa bem grave aqui. Tem um monte de gente que está na igreja, etc., e a voz dele, dessa pessoa, não está sendo ouvida no alto. Exatamente. Tem alguns motivos para a oração não ser respondida aqui. Tem, aí explica alguns dos motivos. Alguns motivos. E Deus continua aqui falando, não é? No versículo 5. 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça, como o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Ó, do que a gente está falando? Não, esse texto sozinho, ele já tinha que interferir naquela teologia errada que a gente mencionou no último Hiperlinkados. É isso mesmo. Porque se você acha que jejum é jejuar porque você tem que estar ali em sofrimento, que você se auto-inflige, etc., o próprio Deus está questionando. Você acha que é isso? Você acha que é isso? Chamaria tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor?
Deus está falando, é isso? É isso? É isso aí que você está fazendo aí? É Vou isso? dedicar um dia para Deus, vou ficar o dia inteiro sem comer. Será que é isso que é isso que Deus quer? Que está pedindo? Ele está dizendo aqui, mandando Isaías falar para o povo. E agora ele vem e fala o que é. O que é? Como é que você grita, então? Como se chamar a atenção de Deus? Porventura não é este o jejum que escolhi? Quer saber como é que faz o jejum mesmo? Você pode fazer ele por contrição natural, ou se você quiser chamar a atenção de Deus, está aqui o segredo dado pelo próprio Deus. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro. Gritarás por socorro. E ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Puxa vida, Diego. Tudo a ver com o que a gente falou também lá no Efeito Borboleta. Diego, para tudo. Então Deus está dizendo assim, ó. Quer chamar minha atenção? Quer gritar? Quer gritar? Quer gritar? Não é assim que você grita. Quer pedir socorro? Quer Está pedir precisando de socorro? cura? Quer chamar minha atenção? Tá precisando? Não que você precise chamar a atenção de Deus que Ele está vendo, mas a nossa necessidade, quer preencher a tua necessidade de chamar minha atenção? Quer gritar? Não é entrando lá num lugar quietinho Isso, e ficando sem comer. ficando ali quietinho sem comer. Não. Sai desse lugar quietinho. Seria até assim o que Deus está falando, ó. Você está querendo gritar, o que você faz? Você entra na igreja, né? Ele está dizendo, sai da igreja. Vai lá na rua. Isso. Vê quem está precisando, vê quem está com necessidade. Vai lá, ajuda o povo. Júnior, isso é todo o poder. Porque Deus está falando assim, ó. Quando você está mais desesperado, quando você está mais pensando em você mesmo, faça um favor para você mesmo de ir resolver o problema de outras pessoas. Vai lá, descentraliza. É isso mesmo. Que está centralizado em você, o seu Sempre sou sofrimento. eu. Vou orar. Deus, olha para mim, olha o que está acontecendo comigo. Minha vida, minha oração é Senhor. sempre para mim. Isso, aí Deus fala assim, descentraliza. Vai lá e começa a resolver os problemas do mundo. Porque tem gente que está numa situação que também está precisando de ajuda. Porque daí tem uma coisa muito importante, Diego. Tem muito cristão em vários lugares, não tem? Tem. E eu percebo que os cristãos, eles não estão conseguindo influenciar positivamente os lugares onde eles estão. Certo. O cristão, ele fica lá, dentro das igrejas. E fora das igrejas, nada muda pela presença cristã. Certo. Não é? Você sabe que a igreja cristã, o cristianismo, Diego, ele em toda a sua história, ele tem um histórico de sair e ajudar. Por exemplo, a enfermagem começou com cristãos, hospitais começaram com cristãos. Cruz Vermelha. Cristãos, não é? Cristãos atuando na sociedade para ajudar a sociedade. Então Deus está falando assim, ó, eu chamei você para isso. Quando você estiver ruim, quer gritar, então vai fazer isso. O que a gente faz é o contrário. Eu estou ruim, eu vou para a igreja.
Inclusive, esse tema do jejum, do jeito que está sendo tratado aqui, ele ajuda a gente a entender um pouco que Deus não, que conversão para Deus não é se enfurnar numa igreja. Isso. Não é ficar se cercando de ritos. Isso aí não é religião para Deus. Só um parênteses. Os ritos, a liturgia, a igreja tem o seu lugar. E é importante o lugar. Não. E Jesus fala assim, não deixem de congregar-vos, como é costume de alguns. Nós não estamos falando de separar de ir na igreja. Isso. Estamos falando de outra coisa. Estamos falando de motivos. Motivos. Então, qual é o motivo que você está indo na igreja? Né? Deus está falando que está querendo gritar. Então, lembre-se que cristianismo é você... Não é só motivo. Se você resume sua fé a isso, aos ritos e a igreja, etc., não é isso. Isso tem seu papel, isso é importante, como foi dito aqui. Mas não resume a isso. Tem mais, você precisa sair. Tem mais gente precisando do cristão. A gente precisa ser mais proativo. Mais proativo. A gente precisa se envolver mais. A gente precisa estar lá. E não querer que as pessoas de lá venham para cá. A gente quer, mas não só isso. A gente tem que ir lá buscá-las. Vamos lá, tratar com elas. As pessoas estão precisando de ajuda. Ajuda mesmo, ajuda. Ajuda. Ajuda material, ajuda um abraço, uma ajuda, assim, o filho que está precisando, Sim. Né? Levar alguém para o hospital. Ajuda Libertar o oprimido, tirar o jugo. Isso. Repartir o teu pão. Lucas é as grandes causas. Vamos envolver nas grandes causas. Isso aí. Deus está falando, isso aí chama minha atenção, filho. Se envolve nas grandes causas. Quando você fizer isso, aí a tua luz vai brilhar na escuridão. E aí ele usa aqui o exemplo da luz da manhã, né? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Sem detença. Sem detença. Eu quero falar para você que é jovem. Você é jovem, você tem 13, 14, 15 anos, adolescente. Certo. Você está aí na igreja e você fica indo na igreja e você provavelmente fala assim, eu não sei porque que eu estou aqui, é sempre a mesma coisa, não é? Cadê a sua causa? Você tem que se envolver numa causa. Porque às vezes a gente para também e a gente fica ali reclamando. Não devia ser assim. Que pena que o meu pastor é esse, que pena que a minha igreja é essa, que pena que a minha mãe é essa, que pena que a minha cidade é essa, que pena que o meu Deus é esse, não é? Não, Deus olhou e falou, vai, faz, se envolve. Você, adolescente, jovem, quem quer que seja, você foi chamado por Deus para se envolver nas grandes causas em favor da sociedade. Você foi chamado para fazer um projeto, você é inteligente, você é capaz, criativo, um projeto aí para a sua cidade, para onde você está, para alguma coisa acontecer aí. Pode ser que tenha pessoas oprimidas, sei lá o que está acontecendo aí, menores abandonados, violência, sei lá. Então é hora da gente se engajar. E Deus falou assim, quando você faz isso, aí você chama a minha atenção e aí eu vou estar junto com você. Zacarias capítulo 7, a partir do verso 13, nós lemos assim: Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: Quando jejuaste e pranteastes no 5º e no 7º mês durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste? Com efeito, para mim, quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falara o Senhor dos Exércitos: Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. O povo de Israel, eles estavam perguntando para o Senhor se eles deveriam continuar com as suas orações, com seus jejuns, com todo o ritual religioso que eles estavam acostumados. Amigos, aqui existe um contraste entre o jejum e o comer e beber. O jejum é exemplificado aqui como uma forma, um ritual de religião que eles acreditavam ser de uma enorme piedade entre eles. E Deus faz uma comparação bastante interessante. Ele compara o jejum que eles faziam, ou seja, a abstinência de comida, com a forma deles comerem e eles beberem, ou seja, aquilo que eles tratavam como
como religioso e não religioso, para Deus era a mesma coisa. Não adianta absolutamente nada nós sermos bons cristãos, nós praticarmos os atos religiosos, os rituais religiosos da maneira como Deus pede, mas nós não amarmos uns aos outros, nós não estendermos as mãos a quem precisa. Para Deus, o verdadeiro jejum, ele está misturado com todas essas atitudes de amor, de bondade, amor a Deus e amor ao próximo. Ô, Júnior, o que você acha, uma reflexão aqui, que te aproxima mais de Deus? Ficar um dia sem comer ou ajudar as pessoas que precisam de ajuda, que são filhos de Deus? Não, falando sério aqui, na prática. O que você acha? Você acha que ficar um dia concentrado no seu quarto, onde quer que seja, lutando para não comer, né? Pensando na minha situação. Pensando, por que eu estou ali lutando para não comer, ou então que eu quero estar próximo de Deus. Enquanto Deus, onde Cristo está? Cristo está onde está o necessitado. Cristo está lá fora, chamando, vem aqui me ajudar. Quando eu voltar, eu não conheço ninguém que ajudou o próximo, que não voltou grato por estar mais próximo de Jesus. Eu não conheço ninguém. Sempre que você se coloca para trabalhar a favor do próximo, você sempre tem um encontro com Jesus Cristo. Então, se você pensa em jejum para chamar a atenção de Deus, para estar mais próximo dele, qual desses dois você acha que vai funcionar mais? O ritual ou aquele que você entrega uma parte de si mesmo para não viver para si? Uma vez eu preguei, Júnior, na minha igreja, esse sermão. E eu estava tentando ensinar isso para os irmãos da minha igreja. E era um dia de jejum. É um desses dias que a gente marcou o jejum para o Brasil inteiro, para a América do Sul inteira. E eu me lembro, Júnior, que no dia seguinte, no domingo, eu recebi uma mensagem no Facebook de uma irmã que decidiu fazer o jejum, o dia aceitável do Senhor, do jeito que ele pediu aqui em Isaías 58. Ela fez, falou, vou ajudar. Júnior, ela pegou metade do dinheiro que ela tinha na conta dela e foi pro hospital. E ela falou assim, hoje eu vim aqui para ajudar alguém. Imagina, comprar um remédio que está precisando aqui. Júnior, assim, eu não tenho como contar a história aqui por causa do tempo, mas ali ela encontrou uma mãe desesperada que precisava de ajuda e ela pôde ajudar aquela mãe surgindo do nada, porque a mãe não fazia ideia, né? Tava ali com a sua necessidade, de repente chega alguém com dinheiro para ajudar. E não é só o dinheiro, ouvir, ali, atender, ajudar, falar, eu tô com você, eu oro contigo, eu me envolvo com o seu problema. E aí, essa mensagem que ela mandou para mim no dia seguinte, me contando que ela nunca tinha tido uma experiência como essa junto com Deus, porque ela decidiu fazer o jejum do jeito que Deus pediu para fazer. Imagine você, o povo da tua igreja, você que frequenta uma igreja, ou você que não frequenta, imagine se a gente entendesse o chamado de Cristo, que é para ajudar os outros. Quantos cristãos nós somos aí no Brasil? E agora eu não quero falar de qual é a tua igreja, qual que você está, se é adventista, se não é adventista. Você é cristão, você entende Cristo na sua vida. Imagine esse exército saindo agora para a rua para ajudar pessoas. E eu não estou falando para pagar conta das pessoas, não é só dinheiro, que nem você falou. Não estou falando de centralismo. É ajudar mesmo. O efeito que isso ia causar. É dar atenção, é dar ouvidos, é ajudar a carregar o fardo. Aí o poder de Deus ia acontecer. O poder de Deus ia triunfar sobre nós. Jesus olha e diz, esse é o jejum que eu escolhi. Vitor Hugo tem uma frase que ele diz, ajudar alguém é ver a face de Deus. Quer ver a face de Deus? Quer estar mais perto dele? Isaías 58. Viva o jejum do jeito que Deus pediu para a gente viver.